Bom, pessoal, vamos começar mais uma aula de mecânica, hoje trabalhando com o momento de uma força. Vamos fazer dois exemplos. No último exemplo eu vou fazer de duas formas, uma pela maneira convencional, quando se trata em duas dimensões, e uma trabalhando com a parte de produto vetorial, que é um cálculo que a gente faz para 3 dimensões, mas que nada impeça da gente fazer em duas, tá? A ideia, a lógica é a mesma, não muda nada, só muda que aparece uma coordenada, uma componente do vetor que nós não tínhamos em duas dimensões, tá? Primeiro exercício, ambos são para a gente determinar o momento em relação ao ponto O. Tá? Nesse caso, vocês poderão ver no exercício aí no slide, eu desenhei aqui um diagrama de corpo livre dele. Tá? Nós temos aqui uma força inclinada, tá? A gente sabe que momento é força vezes distância, mas elas precisam estar uma a 90 graus da outra, com exceção da parte de produto vetorial, que a gente precisa ter esse cuidado. Mas quando a gente trabalha com a parte do somatório, o momento, né, é igual força vezes distância, desde que uma esteja a 90 graus da outra. E aí eu posso fazer a distância ficar a 90 graus da força ou a força ficar a 90 graus da distância. Geralmente, fazer a força ficar a 90 graus da distância é mais fácil. Tá? Eu vou decompor essa força em x e y. Tá? Eu vou utilizar aqui semelhante de triângulo. Para x, 100 vezes 4 sobre 5. E para y, 100 vezes 3 sobre 5. Tá? Outra coisa que eu preciso tomar cuidado. A força x gera momento no ponto O com um braço de alavanca de 2 metros. Por quê? Se a força está na horizontal, o braço de alavanca precisa estar na vertical para ficar a 90 graus. Menos 80 vezes 2. Por que o sinal de negativo? Porque, diferentemente da força, momento anti-horário é positivo e horário é negativo. Nesse caso, a componente x tende a gerar um braço de alavanca 2 metros no sentido horário. Por isso que ele é negativo, 80 vezes 2. A força y agora, que é essa daqui, o braço de alavanca dela vai ser 5 metros, porque se a força está na vertical, a distância da linha de ação da força, a linha de ação da força é por onde ela pode passar. A distância dessa linha até a origem, a 90 graus da força, é só os 5 metros, não é isso? Então, se a força está na vertical, distância horizontal. Se a força está na horizontal, a distância tem que estar na vertical. E ela também vai girar no sentido horário, vejam só. Quando a força pegar Fy vir e atingir esse braço de alavanca, ela tende a girar no sentido horário. Então, menos 60 vezes 5. Simplesmente fazer esse somatório, nós já temos a resposta de 460 Nm, não é Newton por metro. Tá? O sinal negativo indica que o momento resultante tenderá a ser no sentido horário. Tá? No segundo exemplo que tem nessa aula de hoje para vocês, nós vamos fazer das duas maneiras. Pelo somatório, está escrito lá em cima, e nós vamos fazer pela análise do produto vetorial. O produto vetorial também é uma forma de nós calcularmos o momento de uma força. Vamos calcular pelo somatório, tá? Primeiramente. Temos aqui uma força inclinada, vamos também decompor em uma componente x e uma componente y. Percebam aqui, componente x, 300 vezes cosseno de 30, componente y, 300 seno de 30, aqui estão os valores. E aí agora a gente vai observar, a componente x gera momento com qual braço de alavanca? Se a força está na horizontal, a distância vai estar na vertical. E é exatamente a distância, vejam só, a linha de ação dessa força x passa por tudo isso daqui, ó. Tudo isso aqui é linha de ação da força. Qual a distância da linha de ação da força em relação ao ponto O? O ponto O seria esse. É exatamente o 0,212. Aonde saiu esse 0,212? O exercício nos deu que esse trecho aqui vale 0,3, não é isso? E o ângulo de 45 graus. Então, 0,3 seno de 45, 0,212. Achei aqui a altura. E cosseno de 45 também dá 0,212, né? Haja visto que o ângulo é igual a 45 graus, é um quadrado. Então, a força x gera momento com esse braço de alavanca aqui, e a força y, a linha de ação dela é tudo isso daqui, gera momento com todo esse braço de alavanca, 0,4 mais 0,212. Força x tende a girar no sentido horário, vejam só, a força, a linha de ação passa por aqui, o braço de alavanca tende a girar no sentido horário, não é isso? Para ela bater, a tendência desse braço de alavanca é dobrar para cá. Então, no somatório, ela vem negativa. Já a força y, ela gira todo esse braço de alavanca aqui no sentido anti-horário, olha só, sentido anti-horário. Então, o somatório em y, no momento, será positivo. Façamos o somatório dessa conta, resultado 36,72
Newton-metro. Agora vamos fazer o mesmo exercício, porém utilizando a regra do produto vetorial. Por que eu tenho que fazer isso? Por mais que ele pareça mais difícil, em 3 dimensões eu só consigo fazer desse jeito aqui. Daquele jeito torna-se muito mais difícil em 3 dimensões, ok? Para realizar o produto vetorial, a regra da fórmula é essa aqui. Momento vai sair como um vetor, é igual vetor posição, vetorial, um vetor força, tá? Detalhe, o que é esse vetor posição? Isso vocês têm que guardar. Vetor posição é um vetor que nasce aonde você quer calcular o momento, no caso, eu quero calcular o momento em O, então ele nasce em O e tem que encostar em qualquer lugar da linha de ação do vetor força. Então, o que seria a linha de ação do vetor força? O F está aqui, a linha de ação dele seria tudo isso daqui, ó. Pá, salvei fora aqui dos 4. Tudo isso daí, né? Imaginemos que isso aí seja uma reta tracejada, tudo isso daqui é linha de ação do vetor. Então, qualquer vetor que eu consiga encontrar com essa linha de ação, seja aqui, seja aqui embaixo, seja lá na ponta, eu já tenho o vetor R, tá? Nesse caso, o mais fácil, já que eu já tenho as dimensões, é colocar um vetor posição aqui na origem, bem aqui, ó. Então, se eu traçar esse vetor posição, eu já consigo encontrar esse vetor R. E como é que eu calculo isso? É simples. Componente x é tudo isso daqui. Componente y é essa altura. Então, o vetor posição vai ser 0,612i mais 0,212j mais 0, porque não tem componente em k. Então, é 0. Então, perceba, componente x, a componente desse ponto aqui, desse vetor, em x é tudo isso daqui. Em y é toda essa altura, tá? A linha de cota está marcando 0,212, mas ela pega aqui também, tá? Esse tamanho aqui tem 0,212. Beleza. Achamos o vetor posição. E o vetor força? O vetor força vai ser exatamente as componentes do vetor que eu já encontrei aqui em cima. Detalhe o seguinte, quando a gente utiliza esse vetor força, se a carga que for negativa, na hora que eu decompus, se for alguma carga que tivesse para a esquerda ou para baixo, no produto vetorial eu teria que considerar esse negativo. No cálculo de somatório, não, porque lá o que manda é horário e anti-horário. Aqui eu não trabalho dessa maneira, tá? Vamos preencher o determinante. A primeira linha, os vetores unitários I, J, K. A segunda, os vetores do vetor posição, obrigatoriamente tem que ser o vetor posição. E em terceiro, as componentes do vetor força. Lembrando, se eu quero encontrar a componente I, eu vou anular a coluna do I e a linha do I. Vai ficar esse vezes esse e esse aqui vezes esse. 0 menos 0. A mesma coisa acontece em J. Anula a coluna do J e a linha do J. Esse valor vezes 0, 0 vezes esse valor aqui. Também vai anular a coluna do J. E por fim sobra o K. Anula aqui o K, anula a coluna do K, fica 0,612 vezes 150, 91,8. Menos porque na hora que eu inverter a diagonal, essa diagonal que é positiva, de cá eu tenho que inverter para um sinal negativo. Então, menos 0,212 vezes 259,8, 55,07. Resultado, 36,72 Newton-metro ou vetor K. Por que o resultado só está em K? Porque o momento ele está a 90 graus tanto do vetor posição quanto do vetor força. Se eu estou trabalhando em 2 dimensões, eu só tenho x e y. Automaticamente o momento sai em K, que é o único eixo que eu tenho, que é 90 graus de x e y. Percebo que os resultados bateram. Beleza, pessoal? É isso. Até a nossa próxima aula. Um grande abraço para todos.